Imagine um salão medieval iluminado apenas por tochas. O ar é denso de fumaça, o cheiro de cerveja fermentada invade o ambiente e camponeses riem alto enquanto suas canecas de madeira se chocam. Agora imagine, em outro lugar, o silêncio pesado de um mosteiro. Monges trituram ervas em almofarizes de pedra, preparando misturas que prometem aliviar dores, mas que, em doses maiores, transportam a mente para estados de êxtase. Entre esses dois cenários aparentemente opostos, havia um ponto em comum: a busca por escapar da realidade. Na Idade Média, onde a vida era marcada pela fome, pelas guerras, pela peste e pelo medo constante do inferno, o desejo de alterar a consciência não era apenas uma curiosidade, mas uma necessidade humana. Homens e mulheres procuravam no álcool, nas ervas e até mesmo em práticas religiosas intensas, uma forma de aliviar a dureza do cotidiano. Mas havia um problema: essa busca por prazer e fuga era muitas vezes proibida. O vinho era sagrado, mas também era o caminho para a embriaguez condenada pelos sermões. A cerveja era bebida de todos os dias, mas em excesso levava ao pecado da gula e da desordem. As ervas medicinais, que podiam acalmar ou curar, também eram associadas a feitiçarias quando usadas fora do controle da igreja. E o êxtase, que em alguns casos era visto como experiência mística, em outros podia ser considerado possessão demoníaca. O que acontecia, afinal, com aqueles que cruzavam a linha tênue entre o permitido e o proibido? Como era realmente ficar chapado na Idade Média, em um tempo em que cada ato era observado pelo olhar severo da fé? Essa é a jornada que vamos percorrer. Da taverna popular ao sabá das bruxas, do cálice de vinho sagrado ao transe místico dos monges, você vai descobrir o lado oculto de uma época em que alterar a mente era, ao mesmo tempo, uma prática comum e um risco mortal. A Idade Média não pode ser entendida sem falar das bebidas que sustentavam o dia a dia. A água, frequentemente contaminada, tornava-se perigosa para o consumo. Por isso, o álcool era presença constante, não como um luxo, mas como uma necessidade. A cerveja era a bebida mais comum entre camponeses, mulheres e crianças. Mais fraca do que a que conhecemos hoje, era consumida em grandes quantidades e, inevitavelmente, levava a estados de alteração. Nas tavernas, a embriaguez se tornava espetáculo coletivo, tolerado em certo nível, mas sempre observado com desconfiança pelas autoridades religiosas. O vinho, por sua vez, carregava um peso simbólico maior. Era bebida nobre, associada tanto ao prazer aristocrático quanto ao sagrado da missa. No cálice, representava o sangue de Cristo. Na mesa dos senhores, simbolizava riqueza e poder. Mas o mesmo vinho que era santificado no altar podia ser condenado quando levava a embriaguez fora do templo. Sermões medievais alertavam contra o vício, descrevendo bêbados como servos do diabo, incapazes de controlar seus corpos e suas almas. Além da cerveja e do vinho, havia o hidromel, feito a partir do mel fermentado, especialmente popular em regiões do norte da Europa. Cada comunidade também criava suas próprias misturas, fermentando frutas, ervas e cereais. Essas bebidas caseiras podiam variar de um leve entorpecimento até alucinações, dependendo da força da fermentação e dos ingredientes adicionados. O prazer de beber, no entanto, estava sempre cercado pela ideia de pecado. O riso alto da taverna, a caneca que transbordava, o corpo que perdia o equilíbrio. Tudo isso era visto como ameaça à ordem. O limite entre a celebração permitida e o excesso condenado era tênue, e cruzá-lo podia trazer consequências não apenas sociais, mas espirituais. Era nesse cenário que o cotidiano se desenhava. O camponês que buscava esquecer a fome por algumas horas, o nobre que brindava em banquetes luxuosos, o monge que produzia cerveja nos mosteiros para sustento da comunidade. Todos, em maior ou menor grau, experimentavam a alteração da mente pelo álcool. Mas todos também viviam sob o constante alerta de que o prazer podia facilmente se transformar em pecado. Se o álcool fazia parte do cotidiano, havia um território ainda mais sombrio e fascinante na Idade Média: o uso de plantas e substâncias capazes de provocar alucinações e estados alterados de consciência. Ervas como beladona, mandrágora, meimendro e até o centeio contaminado pelo fungo conhecido como ergotina eram conhecidas por seus efeitos poderosos. Em pequenas doses, podiam servir como remédios contra dor, insônia ou cólicas. Em doses maiores,
transformavam a percepção da realidade, levando a delírios visuais, sensações de voo, experiências que hoje associaríamos a drogas psicodélicas. Essas práticas estavam profundamente ligadas à imagem das bruxas. Textos inquisitoriais descrevem mulheres untando o corpo com ungüentos preparados a partir dessas plantas, acreditando que poderiam voar até sabás noturnos, reuniões imaginadas como pactos com o demônio. Hoje, historiadores e médicos sugerem que o voo relatado pode ter sido consequência direta das alucinações provocadas pelos alcaloides dessas ervas. O delírio era interpretado como magia e o transe corporal como pacto demoníaco. Mas é importante entender que o uso dessas plantas não era restrito ao oculto. Muitas vezes, eram as mesmas ervas utilizadas em práticas de medicina popular. Parteiras, curandeiras e até monges botânicos conheciam suas propriedades e as aplicavam para tratar doenças comuns. O problema surgia quando o uso escapava ao controle da igreja ou produzia efeitos incomuns. O que podia ser visto como remédio em um mosteiro era interpretado como feitiçaria em uma aldeia. A fronteira entre cura e condenação era frágil. Uma mulher que curava febres com infusões podia ser respeitada como sábia em sua comunidade, mas bastava que uma de suas pacientes morresse inesperadamente para que fosse acusada de bruxaria. O êxtase que alguns buscavam como experiência de alívio podia se tornar, de repente, prova de pacto demoníaco. Esse universo de ervas e alucinógenos mostra como a Idade Média convivia com práticas que uniam conhecimento, superstição e medo. Alterar a mente não era apenas prazer ou fuga, era tocar uma zona proibida, perigosa, onde a linha entre o sagrado e o demoníaco era tão fina quanto um sopro. Nem sempre a alteração da consciência era associada ao pecado. Em muitos casos, ela se confundia com a própria busca pelo sagrado. A Idade Média foi um período em que experiências de êxtase religioso marcaram profundamente a vida espiritual. E muitos relatos descrevem visões que hoje poderíamos relacionar a estados alterados de mente. Monges que passavam dias em jejum relatavam sentir o corpo leve, a mente tomada por claridade e a alma elevada a outro plano. O isolamento em celas escuras ou desertos gelados provocava estados de delírio interpretados como contato direto com Deus. O canto repetitivo dos salmos, aliado ao som do órgão e ao uso intenso de incenso, criava atmosferas capazes de induzir quase ao transe coletivo em missas solenes. Alguns místicos se tornaram célebres por suas experiências visionárias. Hildegarda de Bingen, abadesa do século XII, escreveu sobre imagens luminosas e vozes divinas que lhe revelavam segredos da criação. Catarina de Siena relatava êxtases tão intensos que caía inconsciente, despertando depois com mensagens que dizia ter recebido do próprio Cristo. Esses estados eram interpretados como dons espirituais, mas seu conteúdo frequentemente revelava também as fronteiras perigosas da experiência. O mesmo fenômeno que em um monge era santificado, em uma mulher pobre poderia ser visto como possessão demoníaca. O êxtase místico mostra como a sociedade medieval compreendia a alteração da consciência a partir do olhar religioso. Para alguns, era prova de proximidade com o divino. Para outros, era sinal de influência demoníaca. Tudo dependia de quem experimentava e de como a igreja decidia interpretar. Essa dimensão espiritual revela que ficar chapado na Idade Média não era apenas fruto de álcool ou ervas, mas também de práticas religiosas intensas. A mente humana buscava escapar dos limites do corpo, seja pela fé, seja pela transgressão. E em ambos os casos, o risco de cruzar a linha entre a santidade e a condenação estava sempre presente. Na Idade Média, qualquer comportamento que fugisse ao controle da igreja era imediatamente cercado de suspeita. Alterar a mente, perder o domínio do corpo ou buscar experiências fora do padrão aceitável podia ser visto como ameaça espiritual. A embriaguez, quando em excesso, era classificada como vício mortal. O uso de ervas em contextos não autorizados era facilmente associado à feitiçaria. O êxtase místico, se não se encaixava na narrativa oficial, podia ser interpretado como possessão demoníaca. A vigilância era intensa porque a mentalidade medieval via o corpo como campo de batalha entre Deus e o diabo. Perder o controle significava abrir as portas para o inimigo. Sermões alertavam contra os perigos da bebedeira, descrevendo bêbados como caricaturas grotescas, escravos de Satanás.
Inquisidores registravam com detalhes confissões de supostas bruxas que diziam voar, dançar e rir sob efeito de ungüentos. Mesmo que muito disso fosse fruto de tortura ou sugestão, revelava o medo profundo de que as pessoas buscassem prazer fora dos limites da fé. As punições variavam. A embriaguez podia render humilhação pública, penitências e exclusão de festas religiosas. O envolvimento com ervas suspeitas ou práticas de feitiçaria, no entanto, podia levar a consequências brutais: prisão, tortura, confisco de bens e, em casos extremos, a fogueira. As fogueiras da Inquisição não se acenderam por qualquer motivo, mas sempre por acusações que envolviam transgressão dos limites do aceitável, e ficar chapado, fora do contexto religioso, era facilmente interpretado como desvio. A contradição é que muitas dessas substâncias e práticas também estavam presentes dentro do próprio universo da Igreja. Monges produziam cerveja em mosteiros, vinho era parte essencial da missa, ervas medicinais eram estudadas em jardins monásticos. Mas enquanto dentro do mosteiro a prática era vista como virtude, fora dele podia ser condenada como vício ou bruxaria. Esse duplo padrão mostra a atenção constante da Idade Média. O mesmo comportamento podia ser considerado santo ou diabólico, dependendo de quem o praticava e sob qual autoridade. O perigo estava sempre em cruzar a linha invisível que separava o permitido do proibido, e essa linha mudava conforme o olhar da Igreja. O mais intrigante ao observar a Idade Média é perceber como ela se equilibrava entre extremos. De um lado, a condenação severa a qualquer perda de controle sobre o corpo e a mente. De outro, a própria cultura medieval promovia situações que levavam exatamente a isso. O vinho era proibido em excesso, mas sem ele não havia missa. O incenso, a música e as procissões criavam atmosferas quase hipnóticas que transportavam multidões para um estado coletivo de êxtase. O jejum prolongado, recomendado como disciplina espiritual, levava a delírios interpretados como visões divinas. Essa contradição revela a essência de uma época que nunca foi apenas trevas, como muitas vezes se repete, mas sim um tempo de paradoxos. O prazer e o pecado estavam sempre entrelaçados. A mesma taça que aproximava do corpo de Cristo podia, em outro contexto, ser condenada como porta de entrada para o inferno. O mesmo cântico que elevava a alma podia ser visto como grito demoníaco, se entoado fora da autoridade da Igreja. No cotidiano, as pessoas comuns viviam dentro dessas ambiguidades. Um camponês podia beber para suportar a fome e o frio, mas arriscava ser punido se tornasse motivo de escândalo público. Uma mulher podia preparar ervas para aliviar dores, mas bastava alguém desconfiar para que fosse acusada de bruxaria. Um monge podia alcançar êxtase em sua cela, mas se suas visões não fossem reconhecidas pela hierarquia, poderia ser acusado de heresia. Essa dupla face mostra que a Idade Média não era um tempo de proibições absolutas, mas de controle sobre quem podia ou não atravessar certas fronteiras. Alterar a mente não era proibido em si, era proibido quando escapava ao domínio da autoridade. Essa diferença explica por que práticas semelhantes podiam levar à santidade ou à fogueira. O fascínio da Idade Média está justamente nesse jogo de contrastes, onde o permitido e o proibido se tocavam o tempo todo. Entender essa ambiguidade é compreender que por trás da rigidez moral havia um mundo pulsante, contraditório e profundamente humano. A essa altura, o quadro se torna claro. Alterar a mente na Idade Média não era apenas um gesto de prazer, era também uma transgressão carregada de significado. Revela muito sobre como aquela sociedade compreendia o corpo, a alma e a fronteira entre o humano e o divino. O que vemos é um espelho que mostra tanto o medo do excesso quanto a necessidade de escapar da realidade. O mais interessante é perceber que esse impulso não pertence apenas ao passado. Desde os banquetes de nobres até os rituais secretos das bruxas, desde os cânticos dos monges até os copos levantados em tavernas, a busca por estados alterados de consciência sempre esteve presente. E continua conosco hoje, ainda que envolta em outras regras, outros discursos, outras justificativas. O que realmente muda não é o desejo humano de escapar, mas a forma como a sociedade decide o que é aceitável e o que é proibido. No mundo medieval, beber em excesso podia ser considerado pecado mortal, mas beber vinho no altar era obrigação religiosa. Usar ervas em rituais populares podia render acusações de feitiçaria, mas usar as mesmas plantas em mosteiros era prática de medicina.
A contradição nos mostra que a definição do proibido é sempre questão de poder. Olhando para trás, percebemos que a Idade Média nos deixou mais do que castelos, cruzadas ou catedrais góticas. Ela nos deixou também a lembrança de que as sociedades sempre tentaram controlar o prazer, sempre buscaram limitar os caminhos da mente. Mas, ao mesmo tempo, a história nos mostra que nunca conseguiram silenciar completamente esse impulso humano. O desejo de escapar da realidade, de experimentar algo além do comum, sobreviveu aos sermões, às punições e até às fogueiras. A reflexão final é inevitável. Será que hoje somos realmente tão diferentes? Ou continuamos, cada um à sua maneira, procurando nossas próprias formas de êxtase, equilibrando-nos entre o prazer permitido e o proibido? Ficar chapado na Idade Média podia significar muitas coisas. Podia ser o camponês que bebia cerveja fraca, em grande quantidade para suportar a dureza do trabalho. Podia ser o nobre que se embriagava em banquetes luxuosos enquanto a fome assolava os camponeses. Podia ser a bruxa que preparava ungüentos com beladona e mandrágora, experimentando visões que seriam interpretadas como pacto com o demônio. Podia ser o monge que, em jejum e oração, entrava em transe e acreditava ter visto o rosto de Deus. Tudo isso fazia parte de uma época em que o permitido e o proibido caminhavam lado a lado. Em um mesmo mundo, o vinho era sagrado e pecaminoso, a erva era remédio e maldição, o êxtase era santidade e heresia. A Idade Média foi feita de contradições, e é nelas que entendemos como era realmente viver naquele tempo. O lado proibido desse período nos mostra que a história não é feita apenas de grandes batalhas e reis famosos. Ela também é feita de experiências humanas comuns, de prazeres secretos, de riscos mortais. Ao mergulhar nesse passado, não descobrimos apenas como viviam eles, mas também algo sobre nós. O quanto ainda buscamos escapar da realidade, o quanto ainda equilibramos desejo e limite, prazer e condenação. Se você quer conhecer mais segredos ocultos da Idade Média e de outros períodos da história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo revela o que os livros escolares não contam, mostrando o passado em toda a sua complexidade. Porque compreender o ontem é a melhor forma de entender o hoje.